Olá, como vai? Estamos no ar mais uma vez. Que coisa boa ter você aqui com a gente. Um consultório de família chegando e nós juntos fazendo esta grande família acontecer agora com uma conversa boa, com uma interação gostosa, com a sua participação, com esse momento todo especial. E eu considero que ele é especial justamente pela oportunidade do encontro com você. Como é bom falar com você, como é bom ter o seu retorno, como é bom quando eu me encontro com tantas pessoas ou quando eu recebo os e-mails, quando recebo os comentários após cada programa e dando resposta de que o que nós fazemos aqui tem significado positivo na sua história e na sua vida. E se tem alguma coisa que o deixa a produção e todo o trabalho que é feito aqui na Novo Tempo e neste momento, tratando de família especialmente, deixa-nos felizes, é justamente a resposta que você nos dá, é ouvir de você que o consultório de família tem abençoado a sua casa, abençoado você. Mas isto só acontece porque você dá ouvidos, porque você abre o seu coração, porque você separa este tempo para ficar aqui com a gente. Então, muito obrigada por sua companhia. Que Deus te abençoe, que você seja, neste momento, abençoado, visitado pela presença do nosso Deus, pela companhia dos anjos do Deus Altíssimo que cercam os seus filhos amados e pela presença do Deus Espírito Santo. Que o Senhor seja conosco neste momento. E eu quero pedir a sua participação no programa de hoje, agora que eu apresento para você o nosso tema. Nós vamos falar sobre alimentos, emoções e caráter. Será que o que você está sentindo, será que os seus sentimentos, será que as suas emoções têm a ver com aquilo que você come? Será que o que você é tem a ver com aquilo que você come e o que você come tem muito a ver com quem você é, com a sua identidade? Essa conversa de hoje vai render e o programa vai ser pequeno para tanta conversa boa aqui no programa de hoje com a presença do nutricionista, Dr. Ricardo Vargas. Bem-vindo, que prazer tê-lo aqui comigo. Tava com saudade faz um tempão, né? Eu acho que 2 anos que a gente não grava junto já. Mas você sempre presença marcante no Vida e Saúde. Eu participei por 3 anos quase, né, como nutricionista ali no programa Vida e Saúde, né? Agora a gente está tendo dificuldade em questão das gravações, né? Estão sendo de domingo a quinta. E aí sua agenda, hein? Complica, né? Questão de trabalho, mestrado, aí a gente fica um pouquinho afastado, né? Mas é um prazer novamente estar de volta no seu programa. Obrigada. Né? Um programa onde eu estreiei, digamos assim, no Novo Tempo, né? Foi a minha primeira participação. E me sinto em casa estando aqui com você. É verdade. Ricardo Vargas é nutricionista, também tem formação em zootecnia, foi sua primeira formação. Também andou estudando a área de educação física, mas seria a sua terceira faculdade. É palestrante, é escritor agora, acaba de lançar um livro. E palestrante, viaja, prega, é pai de família. Enfim, é um homem que tem servido a Deus nessa causa, trabalhando com o tema saúde. Também acompanhado hoje da Nilvânia, a doutora Nilvânia, que também é nutricionista e veio aqui é a primeira vez aqui no meu sofá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar com você. Amados, então vamos começar a nossa conversa. Saúde, alimento, emoções. E então essa é a minha primeira pergunta para que vocês então trabalhem esse tema aqui com a gente hoje. Você de casa pode participar e já sabe como, né? Vai lá na nossa página no Face e deixa ali a sua pergunta, o que você quer saber. Por exemplo, tem depressão, o que pode e o que não pode comer? Está ansioso, muito ansioso, o que pode e o que não pode comer? O que você deveria comer para então ter as suas emoções adequadamente colocadas no seu devido lugar a partir do que você come? Então pergunta, aproveita, consulta grátis para você aqui no consultório de hoje. Então vamos lá. Emoções e alimento, o que tem a ver? Quando eu falo em emoções, normalmente eu estou pensando na minha saúde mental. Eu não estou pensando que o meu estômago tem a ver com os meus sentimentos, mas eu sei que vocês têm umas coisas bem interessantes para contar para gente com a palavra, doutores. Bom, eu gostaria de começar apresentando o segundo cérebro. É interessante, né? A gente imagina que tem um cérebro só, pois é. A ciência descobriu que o intestino ele tem quantidade de neurônios próximo ou idêntico, assim, bem próximo daquilo que seria a quantidade de neurônios presente na medula espinhal. Então imagina, a sua medula e o seu intestino têm a mesma quantidade de neurônios? Parece até uma coisa meio estranha. Sim. Não, mas se descobriram isso é uma verdade. Então quer dizer, aquilo que entra pela nossa boca influencia direto o nosso sistema nervoso, já que ali se encontra uma grande quantidade de neurônios, né? É chamado de sistema nervoso entérico.
E é claro, entrou pela boca, vai ter que ser digerido, absorvido, vai influenciar o funcionamento do sistema nervoso. Tem muito mais coisa pela frente. Essa é só uma pincelada para iniciar o nosso tema. Então, interessante, guarda essa. O seu estômago é o segundo cérebro. Intestino. O intestino, melhor dizendo. O intestino é o segundo cérebro. Pensa bem no que o seu estômago anda pensando sobre você. Quando você ouve esse tema, quando eu propus esse tema para vocês, o que te vem à mente que não pode deixar de ser dito hoje? Bem, é muito importante nós nos lembrarmos que realmente nós somos o que comemos, né? Então, não só esteticamente, porque quando você fala isso, você pensa na estética, na obesidade, né? Mas nós somos realmente, interiormente, emocionalmente o que comemos. Então, o excesso de gordura, o açúcar, os estimulantes, todos esses são elementos que nos transtornam, né? Causando muitas vezes brigas, intrigas, falta de domínio próprio. Opa, peraí, doutora. Né? Então pode ser que ali tem do outro lado. E eu recebi na semana passada, durante o consultório de família, nós tínhamos aqui a presença do doutor Irineu, que é psiquiatra, e um rapaz mandou a seguinte pergunta, ele é jovem, e ele disse assim, eu sou extremamente irritado o tempo inteiro, praticamente. Ele disse que já perdeu amizades, ele tem um transtorno de humor muito sério, e ele é muito irritado. Enfim, o caso dele pode ter uma outra explicação, mas vou pegar essa pergunta e trazendo para o tema de hoje. É possível que ali do outro lado, eu ou você, nós apresentemos alguns estados de humor que têm a ver com o que come? Eu escrevi uma matéria recentemente e o título dela era assim, diga-me o que comes e te direi quem és. Né? Tem uma correlação total. Né? Você tem alguns alimentos que eles promovem a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, você vai acabar ficando mais ansioso, mais estressado, né? Isso vai piorar os teus relacionamentos. Tem outros alimentos que já favorecem a produção de um outro hormônio, que faz o controle do hormônio do estresse, que é chamado de serotonina. Então, daqui a pouco a gente discute aí o local onde ela é produzida, os horários, né? Mas esses alimentos, eles vão influenciar diretamente o seu humor. E ainda tem a seguinte questão, né? Todo mundo conhece aquele ditado antigo, fala, aquele fulano lá é enfesado. O enfesado a gente sempre fez a correlação de que era uma pessoa irritada, uma pessoa difícil de lidar. Enfesado quer dizer cheio de fezes, quer dizer que tem um intestino meio preguiçoso, que não está funcionando num ritmo normal, e isso afeta o humor dele, porque ali vai ser produzido toxinas, como tem neurônios, esses neurônios vão fazer uma correlação com os neurônios, né, do sistema nervoso central, e aí você vai alterar totalmente o humor da pessoa pelo trânsito intestinal dela comprometido. E o que você diz sobre isso? Sobre os enfesamentos da vida e a comida? Bem, isso realmente é pura verdade, né? A pessoa que tem o intestino preso, ela demonstra essa irritação no relacionamento, dentro do casamento, com os filhos. Então, ela ora, ela jejua, e ela lê a Bíblia, e ela não consegue, né? Então, realmente é importante você voltar para a sua alimentação. Então, um bom de jejum, uma alimentação frugal. Quanto mais crus na alimentação, a ingestão de água corretamente, porque o intestino sem fibra e sem água, ele não vai funcionar. Então, você pode comer muita fibra e não tomar água, não vai ter efeito, né? Então, nós realmente precisamos voltar. Como está sendo o nosso desjejum? Então, aquele pãozinho francês, né, com margarina, com manteiga, aquele cafezinho com leite, isso é pedra para o intestino. E o café é um estimulante, né? Então, o leite vai fermentar, um leite com açúcar vai fermentar. A fermentação vai produzir álcool. E isso vai para o cérebro. Né? Eita! Então, aí... Peraí, deixa eu entender o negócio. Pode ser então que eu, ao comer, eu esteja me embriagando? Se isso fermenta, se transforma em álcool e álcool produz, enfim, o que a gente imagina. Eu aqui como leiga, né? Eu estou entendendo que eu posso me embriagar até com aquilo que eu coma e isso vai alterar o meu estado emocional, nervoso, enfim, é por aí? No processo de fermentação intestinal, né, as bactérias que ali estão presentes, que é chamado de microbiota, elas vão fermentar aquele resto de alimento que você não fez a digestão. E nesse processo você vai produzir 3 gases básicos, que é chamado de ácido acético, né,
o butírico e o propiônico. Esses outros dois, eles acabam indo para o fígado e geram uma intoxicação realmente dos órgãos, né, inclusive do cérebro, né? E a acetona é aquela que a mulher usa para passar na unha, o corpo produz também, nesse processo de fermentação, ou quando fica num jejum muito longo, né? Até brinco com algumas, né? Quando acaba a acetona, você fica 12 horas em jejum e depois dá uma sopradinha, esfrega o paninho, aí sai, né? Então, assim, você fala essas coisas, tem gente que acredita e vai fazer, hein? Você está produzindo toxinas dentro do seu corpo, porque o trânsito intestinal não tem acompanhado o ritmo, né? Então você precisa fazer o intestino funcionar bem. Agora, a maior questão é a seguinte: o que é um intestino que funciona bem? Já que nós estamos falando que ele tem uma correlação direta com o humor, né, ele precisa funcionar, mas o que é um intestino que funciona? Se você olha para o consenso brasileiro de constipação intestinal, que a ciência tem dito, e eu me colocando de frente das câmeras agora, eu digo que eu não concordo com o que tem sido dito pela ciência, e vou explicar por quê. Né? Eles dizem que se você for de 3 a 4 vezes na semana ao banheiro, evacuar, isso seria o normal. Normal da onde? A fisiologia, isso sim eu acredito, que é o estudo do funcionamento do meu corpo, do seu corpo que está em casa nos assistindo, diz que se você ingerir uma alimentação, naquele momento, logo após, você deveria dar um arco reflexo, onde mandaria uma mensagem, né, para o seu cérebro dizendo: olha, chegou comida, eu preciso esvaziar então para poder se acomodar tudo aquilo lá dentro. Então todas as refeições deveriam gerar estímulo de defecação. Se você tem comido 3 vezes ao dia, esse é o número de vezes que você deveria ir ao banheiro. Se você come 6 vezes, como é a orientação da ciência hoje, o ideal seria 6. Mas não vai conseguir. Numa semana daria 42 vezes. Eles dizem que de 3 a 4 tá bom. Eu tenho brincado em algumas palestras, mas assim, uma brincadeira séria, de que muitas pessoas estão devolvendo o dízimo só, e estão retendo os 90% para ele, né? Porque estão indo 4 vezes em vez de 42, como deveria, então tem coisa errada aí nessa história, né? Nós vamos entender ao longo dessa 1 hora de bate-papo hoje muitas coisas. Então, o ideal, 3 refeições. O correto para bom funcionamento do corpo, 3 refeições. Ele não tem condições de fazer mais do que 3 de forma eficiente. Foi feito um trabalho na Califórnia para avaliar qual era o tempo de esvaziamento gástrico do estômago. Se você vai para um ruminante, um boi, por exemplo, ele tem 4 estômagos. Ele tem um primeiro estômago chamado de retículo, um outro chamado de rumen, o outro chamado de omaso e o quarto chamado de abomaso. Então, ele pode fazer refeições em intervalos diferentes porque ele vai acomodando isso nos estômagos diferentes. Nós não. Nós temos apenas um. Então é preciso fazer o esvaziamento daquele estômago para depois fazer uma nova ingestão. E nessa pesquisa, com poucas gorduras, né, presente na refeição, que é o que mais atrasa a digestão, levou 4 horas. Como que eu vou comer no intervalo menor do que 4 horas se numa refeição leve eu levo 4 horas para fazer a digestão? Mas aí alguém com alguma deficiência, um diabetes, alguma coisa assim, ou tendência à hipoglicemia, e aí não posso ficar muitas horas sem me alimentar. Grávidas também, tem uma grávida falando aqui no meu ouvido, as grávidas. O que me assusta é assim, eles falam que diabético tem hipoglicemia, diabético tipo 2 não tem hipoglicemia. O diabético que acaba tendo hipoglicemia é o tipo 1 ou o tipo 2 que faz uso de insulina e descompensa, usa muito insulina naquele momento. Mas diabético tipo 2 não tem insulina, não tem hipoglicemia. De jeito nenhum. Entendi. Porque se ele é diabético, isso demonstra que ele tem uma dificuldade de controlar o açúcar do sangue. Como que alguém que tem dificuldade de controlar o açúcar do sangue vai ter quedas bruscas, né, de açúcar na corrente sanguínea? Não tem como. Gente, tem umas coisas que não faz sentido, mas a gente vai ouvindo e vai assimilando e assumindo como verdade. Mas quando você vê uma explicação tão clara, parece tão óbvio, como que eu não percebia isso antes, né? Enfim, mas eu ainda quero saber a história do álcool subindo ao cérebro, se isso pode estar embriagando alguém. O pobrezinho está comendo, tipo, sou vegetariano, mas estou comendo coisa que está me deixando bêbado. Olha só, deixa eu avisar para você que neste final de semana, nós, na sexta, sábado e domingo, este próximo sexta, sábado e domingo, nós teremos a programação da Semana Santa, o final de semana deste período de Páscoa que nós chamamos de Semana Santa, obviamente fazendo referência à fé cristã que relembra a paixão de Jesus Cristo. O tema será Nos Passos de Jesus, a apresentação do pastor Arilton de Oliveira, sexta, sábado e domingo, às 10 horas da noite. E se eu fosse você, não iria perder. Eu não vou. Está realmente muito, muito especial para esse período de reflexão e de aprendizado a partir dos passos de Jesus. Sexta, sábado e domingo, às 10 horas da noite, neste final de semana. Você é o convidado para estar aqui com a gente. Muitas perguntas já chegando aqui. Muito obrigada
pela sua companhia, mas sempre muito mais por sua participação. É sempre bom ter você aqui fazendo o programa com a gente, mandando perguntas boas. Tem uma moça dizendo que toma bastante água depois das refeições, principalmente depois do café. E estou insatisfeita com o meu peso. Tá difícil perder os 15 quilos que eu ganhei. Ou acumulei, diz ela. Boa pergunta para a gente ainda tratar no programa de hoje. Mas o álcool, doutora, e a fermentação? Bem, então, para que ocorra a fermentação, é necessário o açúcar, né? E o açúcar, então, ele vai realmente ocasionar, né, a formação do álcool. Por quê? Por exemplo, a matéria-prima de uma bebida alcoólica é a cana-de-açúcar. O açúcar também vem da cana-de-açúcar, né? Um é sólido, o outro é líquido. Um vai chegar mais rápido no cérebro, o outro menos, né? Com um tempo menor, mas vai chegar. Então, muitas pessoas não bebem bebida alcoólica, mas gostam muito de sobremesa, né? Então, elas sempre deixam espaço para a sobremesa. E aí acontece a fermentação. Aí vem aquele sono após o almoço, aquela letargia, aquela indisposição, ou a irritabilidade, né? E aí acontece todo esse processo. E o intestino sofre, né? O alimento não é absorvido. E quando você fermenta, quase 80% do alimento que você ingeriu, você perdeu. Então a pessoa fica mal nutrida. Né? Então ela comeu muito bem, de repente ela comeu arroz integral, salada, né, vegetariana, tudo, mas ela fermentou aquele alimento. Então ela não teve uma boa absorção. Então os nutrientes, ela vai ficar com carência de nutrientes, de vitaminas no organismo dela, entendeu? Então, realmente é importante. Então, é importante se você tem necessidade de comer um doce, né? Geralmente, eu tenho uma necessidade de comer um docinho depois do almoço. Atente se você está ingerindo mais alimentos integrais. Porque muitas vezes a falta de um mineral chamado cromo é que faz dar essa vontade do doce. Então, se você aumenta os seus alimentos integrais, né, principalmente o arroz integral na hora do almoço, né, aumenta a quantidade, mastiga bem esse alimento, e você vai perceber que a sua necessidade daquele docinho após o almoço vai diminuir. Sem contar que aquilo é um costume, né? Nós fomos ensinados, tem que ter a sobremesa. E eu fico aqui achando interessante, até rindo com essas afirmações, porque são, novamente, o que eu disse agora há pouco com relação à obviedade. Talvez não, na maioria das nossas ideias, não tínhamos parado para pensar a respeito de que, comendo um açúcar, eu posso estar produzindo em mim algum efeito que se aproxime daquele que tomou um golinho, né? Um goró, assim. E a gente às vezes, não, eu sou vegetariano, sou crente. Por isso que eu estou dizendo, dei o tema no programa de hoje de alimentos, emoções, e tem a ver também com caráter, com domínio próprio. Ainda quero falar sobre isso com vocês. Quer informar? E essa questão de produção de álcool pode começar lá na primeira infância, quando a mãe coloca açúcar no leite. Olha isto. Né? Então, depois o bebê... tem gente que fala que os bebês não dormem por aí, né? Acho que tá mais... É verdade. Aquele bebê que chora muito, irritado, né? Muitas vezes, ou a mãe que amamenta e come muito doce, ela pode estar transmitindo isso para o filho, ou ela está colocando açúcar no leite. O bebê acabou de nascer, ele nem sabe que existe o açúcar, né? Então o paladar dele ainda está se formando. Então, nem leite, com certeza, né? Nem o leite deveria tomar, Nem né? o leite de origem animal ele deveria tomar, né? Que não foi feito para isso. Eu acho interessante essa colocação, o leite de origem animal, né? Porque a mulher, o homem, eles não são animais, né? A gente na biologia é classificado como animal racional, mas na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, no verso 24 e 25, tem o término da criação dos animais, onde existe um ponto final ali na criação. Diz assim, né, e viu Deus que isso era bom. Aí no verso 26 diz assim, façamos o homem, futuro do presente, nós vamos começar uma obra. Não, existe uma diferença entre a criação do homem e a criação dos animais. Nem ao reino animal a gente pertence, né? Então, quer dizer, nós somos seres especiais para Deus, né? E devemos também pensar em cuidar do nosso corpo por ser um ser especial. Que lindo! Deus seja louvado por isto. Nós cremos nesta palavra, nós cremos nesta verdade, nós cremos que nós fomos criados, somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E por isto deveríamos, o tanto quanto
quanto possível cuidarmos daquilo que nós somos, do nosso corpo, que inclusive a palavra de Deus também diz que ser templo do Espírito Santo não é qualquer coisa, é o templo de Deus. Nós temos a centelha divina em nós e se nós bem soubéssemos disso, nós cuidaríamos melhor do templo do Espírito Santo. Podemos responder aquela pergunta da menina que diz que tem tomado muita água e ela se sente mal, inclusive pelo sobrepeso. Tem a ver a alimentação, sobrepeso e a ingestão de água após as refeições? Bom, eu acho que quando ela bebe a água, ela está dizendo após as refeições, ela não chegou a considerar um tempo depois, né? Parece que é algo que ela termina de comer e logo ela já vai beber água. Isso atrasa o processo da digestão. E é claro, digestão mais lenta, mais tempo de permanência do alimento, né, no trato gastrointestinal, melhor a absorção. Então, quanto mais lentamente o trânsito intestinal for processado, né, o alimento no trânsito, melhor se torna a eficácia de absorção. Um dos grandes problemas de pessoas que são obesas é não ter um intestino que funciona bem. Todas as células do nosso intestino, elas estão morrendo e estão sendo substituídas, né? Nós estivemos conversando hoje, né, Darlene, na parte da tarde, um pouco a respeito das papilas gustativas, que a cada 21 dias morrem e outras substituem. No intestino, essa mudança acontece com 4 a 5 dias. 4 a 5 dias eu substituo todas as minhas células do intestino. Agora, as pessoas que têm trânsito intestinal lento, essa renovação acontece mais rápido. E o que acontece? Ali no seu intestino, você tem como se fossem dedos, que são digitações. Isso serve para aumentar a taxa de absorção do nutriente. Quando se renova rapidamente, mais rápido do que o normal, as células do intestino, as velocidades tendem a aumentar. Então, eu estou aumentando a área de contato do meu intestino com o alimento. Com isso, eu melhoro a eficiência de absorção. Então, aqueles que têm uma constipação intestinal, eles têm uma chance de absorver mais nutriente. E, ao absorver mais, ganham mais peso. Olha só. Alimento e depressão, a Janaína está perguntando a respeito disso. Alimentos que traz melhor benefício ou pode produzir a cura da depressão e pede também para falarmos sobre atividade física nesse contexto também. Então estamos falando de alimentos, emoções e caráter, ainda queremos falar sobre domínio próprio. A depressão, a ansiedade tem a ver com o que nós comemos também, como lidar com esse tema? Bem, no caso da depressão, nós também necessitamos de alimentos que colaboram, né, na produção de serotonina, que é um precursor, né? E ele vai ajudar, então, no processo de ansiedade, de depressão. Então, a pessoa realmente precisa ter alimentos que são fontes de serotonina e também, assim, ela procurar alimentos que colaboram de uma forma para que todo o organismo dela funcione melhor, tomando mais água, dormindo mais cedo, porque a gente fala da alimentação, mas é um conjunto, são os 8 remédios. Não dá só para comer certinho, não dá para falar, né? Só da alimentação. Nós devemos depor nos 8 remédios da natureza. Quais são os 8 remédios, então? Vamos lembrar. O ar puro, a alimentação, a água, o exercício, o domínio próprio, a luz solar, o repouso e a confiança em Deus. Confiança em Deus. Né? Então, os 8 remédios. Se você não está com algum problema de saúde, faça o seu próprio diagnóstico. Olhe para os 8 remédios. De repente, você se alimenta bem, mas não faz atividade física. Né? Então, você não tem uma boa circulação, não tem uma boa eliminação de toxinas. O intestino também depende do exercício para funcionar. Né? O seu rim precisa do exercício. Então, é todo um conjunto. Né, para que você vença esse problema. A depressão realmente está tomando conta, né? É a doença do século agora. Quando a gente pergunta, quando eu fiz essa pergunta, eu estou dizendo alimentos que colaborem para o retorno à saúde emocional e a cura da depressão e etc. Mas há também, no caso de os alimentos serem provocadores de doenças emocionais psicológicas? Eu vou passar primeiro uma lista de alimentos que são a fonte do triptofano, que produz a serotonina. Quem é esse tal triptofano, doutor? O triptofano, ele é um aminoácido que está no alimento, que você vai usá-lo, o corpo vai usá-lo para produzir a serotonina, que é o hormônio que melhora o seu humor, que ajuda no controle do estresse. Okay. Esse hormônio, chamado serotonina, que também é um neurotransmissor, ele é produzido no intestino. Por isso a gente começou falando, introduzindo o tema a respeito do segundo cérebro. Entre 90% a 95% dessa substância é produzida no intestino. 5 a 10% no cérebro, sistema nervoso central.
mas ele é produzido nas primeiras horas do dia, quando você sai para fazer uma caminhadinha no sol. Então é a associação do exercício com o sol também que vai fazer com que esse triptofano se converta em serotonina. Então anote aí, acrescente na sua alimentação castanha de caju, é a melhor fonte de triptofano, mais rica de todos, né? Você tem a castanha do Brasil, que antes era chamada de castanha do Pará, mas como ela não é produzida só no Pará, e o Japão queria patentear como castanha japonesa, aí eles tiveram que mudar o nome e colocar a castanha do Brasil, né? Porque ela abrange mais estados. Outras fontes também seriam o grão de bico, a lentilha, o arroz integral, espinafre, banana e o mel. Então, esses seriam talvez as fontes mais comuns de triptofano, que quando ingeridas pela manhã e saído, né, na sequência, você sai na sequência para se expor ao sol e fazer uma atividade física, converte o triptofano em serotonina. Mas quando ingeridos à noite, favorece a produção de um outro hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono, que vai favorecer você dormir no horário correto, ter uma boa noite de sono e melhorar o seu humor. E pode comer banana à noite, doutor? Olha, banana é uma fruta de digestão um pouco mais lenta, mas isso não quer dizer que não possa comer. A questão é o horário que você tem jantado. Se eu estou perguntando para comer banana 10 horas da noite, meia-noite, não, né? Não, nem banana, nem nada. Nesse horário, né? Então, assim, ó, uma coisa importante a lembrar, esses alimentos são os alimentos que melhorariam o teu humor, mas tem aqueles que pioram, que são os que vão produzir o cortisol, que aí é onde o negócio começa a complicar. São os alimentos ricos em açúcar, que já foi citado, os ricos em gorduras, e aí os alimentos também estimulantes, né? Que são aqueles ricos em cafeína, por exemplo. Café. Você tem também os refrigerantes à base de cola e teria os energéticos hoje. Esses são os ricos em cafeína. Mas os sem colas também? Então, aí terríveis, porque a quantidade de açúcar. Aí vem a teína, que é outra substância, que está presente dentro do guaraná e também no chá mate, no chá preto, no chá verde, no chá branco, chá amarelo, que são aqueles que as mulheres gostam de tomar como termogênico. Pode esquecer, minha filha, isso não funciona, tá? Cai fora disso. Você quer tomar um chá que vai ajudar a aumentar a tua temperatura corporal para perder peso, toma chá de gengibre. Porque esse altera a tua temperatura corporal sem agir no cérebro. Mas, gente, está na cara que isso é uma produção industrial. De repente apareceram chás de todas as cores. E um monte de mulher estressada. Tem um pior ainda? Então segura aí que nós vamos... Não, segura. Assim, o pior não é isso. Ele não segurou. O pior não é isso, Darlete. O pior é que todos eles vêm da mesma planta. Pior, estou falando para você, é um show industrial para você ser, na verdade, enganado, mas o que tem que ser feito é executar a verdade, exercitar aquilo que você já sabe que deveria estar fazendo. Intervalo rápido, já voltamos aqui com o Dr. Ricardo e a doutora Nilvânia falando sobre alimentos, emoções e caráter. Até já. Tem um monte de gente para mandar abraço, um abraço para minha amiga Dani, que está aqui acompanhando o programa com a gente, um beijo, sempre está ali do outro lado, agora veio nos assistir aqui pessoalmente, um beijo para Jandirinha, né, que trabalha com a Dani, com quem eu estive há alguns dias e fiquei de mandar um beijo, estou mandando hoje, um beijo para você, Jandira, que trabalha junto com todas as meninas ali na JB, né, aqui em Jacareí, muito obrigada pelo carinho de vocês, pela audiência de sempre, quero mandar um abraço para minha amiga Cirleide, com quem estive ontem, lá em Porto Alegre, quando fui visitá-la ali no hospital, na Santa Casa, em Porto Alegre. Que Deus abençoe a você. Foi muito especial poder orar com você, ouvir você e saber que você tem paz no coração em um momento tão difícil. Muito, muito bom saber que Deus age e derrama paz no coração de alguém em um momento tão delicado assim. Beijo, Cirlei, para você e para toda a família, para sua irmã querida. Um beijo muito especial. Um beijo para todos os amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Floresta ou da Floresta, ali em Porto Alegre, com quem estive nesse final de semana, todas aquelas pessoas queridas. Um abraço muito especial para Mavis, para o seu esposo também, para Lúcia Helena e o seu marido. Um abraço muito especial para o Zico, para a Adriadne, para o Beto, para a Neca. Estes não são ali da Floresta, eles são lá da Igreja do Iguatemi. Como foi bom estar com vocês, mas uma família muito especial. Foi a família que me recebeu, a avó Suzy, a minha amiga Grazi, a Lari, a Laura, o Anderson. Um beijo para vocês. Ana Toledo também, foi maravilhoso me encontrar com você, te dar um abraço e saber que você pode confiar
crer que você pode confiar que Deus é contigo para curar todas as suas feridas. Enfim, um abraço para todos os amigos da Igreja Adventista do Camaquã, aí em Porto Alegre. Vamos continuando a nossa conversa aqui, conversando hoje com o Dr. Ricardo Vargas, com a doutora Nilvânia. Eles são nutricionistas, são palestrantes, são pesquisadores, são daqueles que estudam todos os dias com muita paixão o tema e vêm aqui compartilhar com a gente estas questões. Tem uma pergunta aqui, por favor, quem tem tireoide ou problemas com a tireoide não deve fazer uso do gengibre, doutor Ricardo. Tem alguma outra coisa, algum outro chá que possa nos ajudar a emagrecer sem ser o gengibre, doutor? Nós estamos rindo aqui porque no intervalo a gente falou que tem 3 coisas que você vai precisar fazer, né? A primeira delas é melhorar os alimentos que você come, comer menos deles, né? Fazer atividade física e dormir mais cedo, né? Essa é a opção. O chá, na verdade, ele serve como um coadjuvante nesse processo. Mas eu recebi um post no Facebook há um tempo atrás, achei muito bom. A melhor dica que eu já vi até hoje para emagrecer, né? Era uma agulha, uma linha para costurar a boca e uma enxada para trabalhar. Na verdade, o que você precisa entender para perder peso é o seguinte: algumas coisas precisam ser resolvidas, né? Às vezes existem alguns erros, né? O tipo de alimento que come, o volume que come, os horários que come, né? Se faz atividade física ou não, se dorme no horário correto ou não, tudo isso tem uma influência muito grande. A atividade física ajuda no queima de calorias e na construção de músculo que acelera o metabolismo, né? Então a musculação é importante para ganhar músculo e o aeróbico para queimar as calorias. Dormir cedo ajuda no controle do cortisol, que é o hormônio do estresse, e também tem uma interferência muito grande sobre os 2 hormônios que estão relacionados à fome e ao apetite, que é a grelina e leptina. São os 2 hormônios que durante a noite eles se regulam. Se você não dorme, vai ter essa dificuldade, né? Então, assim, é preciso associar, né, boas práticas, que sem fazer associação, só alimentação mexendo, é muito pouco. Tem que ser algo mais, né? Agora, já que essa pergunta... um beijo para você, Meire Martins, está nos acompanhando lá dos Estados Unidos. Um beijo para você, amada. Olha só, se eu... tenho dificuldade em controlar o apetite, é uma das coisas mais difíceis, né? Porque o apetite está ali, está contigo, gera uma ansiedade, gera um desejo, gera fome, até uma fome que não existe. Não é? E aí, talvez nesse momento a gente consegue já entrar ali em parte do tema de hoje, quando no começo, inclusive, você citou também a respeito do domínio próprio, que tem a ver com o nosso caráter. O que vocês dizem a respeito disso? Da persistência, da vontade, do desejo, mas sobretudo do domínio próprio em controlar-se, porque a grande dificuldade é um chazinho para emagrecer, o que eu posso fazer? E aí faz uma dieta que no final de semana já quebrou. Então, como que a gente pode exercitar o autocontrole? O que a gente pode ganhar com isso? Bem, o segredo não é passar fome. Muitas pessoas falam assim, estou de dieta. Eu costumo te dar uma dica, nunca fale isso, estou de dieta. Né? Você pode estar num processo de reeducação alimentar. Porque as pessoas, você vai a uma festa, algum jantar, mas você está comendo, você não está de dieta. Então vem aquela cobrança, e a pessoa se sente muito mal e começa a comer escondido. Então, diga, eu estou num processo de reeducação alimentar. E para isso, você não tem que passar fome. Você precisa comer alimentos menos calóricos. Alimentos ricos em fibras, em minerais, em vitaminas. E quais são esses alimentos? Os alimentos crus. Então, de manhã, você ingira a maior quantidade de frutas possíveis. Você, pelo menos 50% da sua ingestão deve ser de alimentos crus. E você... mastigando bem, comendo devagar, porque uma outra dica, o seu cérebro leva 21 minutos para dar aquele senso de saciedade. Quem come muito rápido, ele sai da mesa procurando algo mais. Então, você precisa ter esse tempo para se alimentar. E muitas pessoas preferem dormir um pouco mais do que ter um tempinho para se alimentar. Nesses 21 minutos, não significam 21 minutos comendo depressa, mas talvez comendo devagar até alcançar esse tempo limite. Exatamente, mastigando bem, porque o alimento ele pode ser o melhor alimento, mas se ele não for bem triturado, ele não vai ser bem absorvido. Então não adianta, você realmente precisa gastar tempo na sua mastigação. Uma dica, se você não está acostumado, você solte o talher na mesa, você olhe para alguma coisa, não fique lendo, você não deve ter uma atividade que possa competir com a sua digestão naquele momento. Mas faça a sua refeição um momento tranquilo. Então, coma bastante fruta,
Depois você passa para os cereais, né? E depois uma proteína. São os 3 grupos de alimentos que devem estar presentes na nossa refeição. Você se alimentando dessa forma, tranquilamente você irá ficar 4, 5 horas sem necessidade de alimento, né? Só água nos intervalos ou um chá. E aí no almoço a mesma coisa, aquele bom prato de salada, pelo menos 50%. Um segredo para comer mais salada, um bom molho. Mas não um molho gorduroso, não muito azeite, né? Você pode usar um abacate, você pode fazer um molho de tofu, né, com alho, se você gosta, com algum outro tempero. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele fez os alimentos e os temperos, né? Então a gente pode se utilizar disso, né? E à noite, aquele lanche leve. Agora, se você não tem um bom desjejum, à noite... Vai estar disposta a comer um boi, né? Exatamente. Sim, doutor. Não, eu ia falar o seguinte, o problema da noite é o desjejum. Né, tem uma pesquisa que foi realizada na USP, onde eles mostraram que o maior gasto calórico de um ser humano é na parte da manhã e a menor à noite. Então, quer dizer, se você não come e atende a tua necessidade pela manhã, à noite o teu corpo está no vermelho, a conta está em déficit, ele vai cobrar. E aí, quando ele cobrar, vem aquela fome desesperadora, não? Você tem que comer um volume muito maior do que precisa, teu corpo recebe aquele monte de caloria. Aí tem 2 células lá dentro que ficam conversando assim. Fala, nossa, mas por que o Ricardo comeu essa quantia essa hora? Ele vai dormir. Fala, não sei, se ele comer essa quantia é porque ele não sabe quando vai comer de novo. Então guarda tudo. É mais ou menos assim que acontece, né? A gente coloca muitas calorias a mais e o corpo faz depósito. E pela manhã, o seu metabolismo é como uma fornalha. Tudo que vem vai ser queimado, porque você vai gastar durante o dia. E à noite vai ser armazenado. Então, a causa da obesidade, tudo mais, vem pelo comer muito o excesso à noite. A Ellen está nos acompanhando lá do Canadá. Ela diz que gosta muito do programa. Muito obrigada. Que bom que você está de tão longe acompanhando aqui o consultório. Ela só gostaria de fazer um comentário e ela disse que em algum momento o Dr. Ricardo teria dito a respeito da hipoglicemia, referindo-se aos diabéticos do tipo 2. Segundo a Ellen, é possível sim diabéticos tipo 2 ter hipoglicemia quando eles tomam medicação que aumenta a produção de insulina no corpo. São sulfonilureais, ou quando tomam qualquer remédio para diabetes e pulam alguma refeição. Ela é educadora em diabetes e acha importante que nós, então, reforcemos essa informação. O que eu disse é assim, o paciente diabético, ele não tem hipoglicemia. Aí nós estamos considerando um caso com o uso de medicamento. O medicamento, ele vai fazer o quê? Você vai usar um hipoglicemiante, vai fazer com que aquela pouca insulina que você produz consiga ser mais efetiva. Aí você pode ter. Mas eu digo assim, o paciente diabético em si não tem. Então, o que acontece muitas vezes é que a dose do medicamento também está desregulada. E essa questão de pular a refeição realmente pode acontecer, principalmente quando a pessoa deixa de fazer o desjejum. Por quê? Imagina, ela está 12 horas já em jejum no período noturno. E no horário que ela mais gasta calorias, ela não come. Aí as coisas vão se complicar. Vai cair rápido, porque é quando o metabolismo está um pouco mais acelerado, né? E ainda tem a questão que o cortisol ele se eleva no começo da manhã. Para você poder acordar, esse cortisol é o hormônio sinalizador. Bate um sininho lá dentro da tua cabeça e fala, ó, tá na hora, desperta, né? Pula da cama, tem que atividade agora. O cortisol, ele faz com que naquele momento a insulina diminua um pouco a sua efetividade, né? Quando ele aumenta, a insulina não age tão bem. Se você ainda pula a refeição, né, tá com uma glicemia já pouca na corrente sanguínea, né, sem ter a insulina para agir na próxima refeição, quando você comer, aí acaba subindo e disparando. Né? Aquilo que estava em hipoglicemia, inverte-se tudo, vira uma hiperglicemia. Então a questão é organizar as atividades, sono, atividade física e as refeições. Ter horários para fazer cada uma delas. E aí você vai conseguir estabelecer o padrão e vai viver muito melhor. Muitos pacientes diabéticos tipo 2, mudando o seu estilo de vida, correm um grande risco de abandonar o uso do medicamento. Eu tenho visto isso na clínica, pacientes que deixam de usar o medicamento com a mudança do estilo de vida. Eu tive uma paciente no ano passado, um caso interessante, diabética tipo 2, usando insulina, né, já há 3 anos, 13 anos diabética, e começamos a fazer todo um processo de reestruturação da vida dela. Não é simplesmente o que come. Ela precisava fazer musculação, porque ela tinha pouco músculo, tem 65 anos, teve já uma perda considerável de massa muscular, o metabolismo dela era muito lento, e ao ganhar músculo, você começa a usar mais glicose, ajuda a controlar melhor. Ela comia muito alimento refinado e não integral, fizemos a substituição
regularizamos o horário de sono dela. Suplementamos a vitamina D, que é importante, principalmente para o diabético que está com deficiência. A vitamina D é fundamental para o bom funcionamento, né, do nosso organismo, né, inclusive do pâncreas. Fomos regularizando as coisas. E essa paciente que usava insulina, aplicava insulina, teve um dia que teve que chamar o SAMU e foi de ambulância, né, para o hospital, quase em coma já, com hipoglicemia. O médico se surpreendeu, porque não era para ter hipoglicemia, a dose vinha regulada já há anos, né? Mas o corpo dela começou a reagir. Eu não estou dizendo para você que é diabético tipo 2 e usa insulina, que existe a possibilidade de tirar. Eu não saio fazendo promessa para ninguém. Eu digo assim, dependendo do que você faz, teu corpo pode reagir. A gente não sabe. Nosso corpo tem tanto a oferecer, ele luta para não morrer. Mas eu não entendi. Esta paciente, como está hoje? Então, aí ela chegou nesse ponto. Olha onde que ela acabou. Não usa mais a insulina. O organismo dela reagiu, ela precisou suspender a insulina. Se ela continuasse com o medicamento, cairia no caso que a nossa amiga falou. Né? O corpo começou a reagir, associado mais ao medicamento, aí eu vou ter umas crises de hipoglicemia. Hoje, para ela manter a glicemia dela normal, ela só toma alguns medicamentos orais, né? Que são muito menos efetivos do que a própria insulina. Então, quer dizer, o corpo reage também. Precisa dar para ele a oportunidade. Muitas vezes ele está com a água já passando do nariz, está morrendo afogado, não tem o que fazer, e se você levantar um pouquinho, ele começa a respirar, e aí ele começa a apresentar o que ele pode fazer por você. O que ele faz? Não sei. Experimenta. É verdade. Eita, tanta pergunta aqui, eu acho que nem vai dar tempo para responder a todas. Acho não, tenho certeza. Tem uma moça dizendo que não gosta de beber água. Tem tanta gente que não gosta de beber água e ela diz assim, o que eu faço? Bebe água. Darleide, tem algumas dicas Mas vamos que lá, se dão para dicas. essas pessoas. Principalmente assim, às vezes pingar algumas gotinhas de limão. Eu acho Aí isso também, você fica mais já mudou um gostoso. pouco o sabor, ela não gosta às vezes de beber água. Agora um cuidado que ela precisa ter é o seguinte, às vezes ela não está bebendo água, mas está buscando algum alimento que contenha água. Então ela acaba ingerindo um valor calórico maior. Por quê? Imagina só, no meio da manhã, você tomou seu de jejum, teu corpo vai e dá a sensação de sede em você. Aí você fala, não vou beber, não gosto de beber água, não quero. Aí daqui a pouco ele dá a sensação de sede de novo. Aí você fala, não vou. Aí daqui a pouco o teu corpo faz o seguinte, ele fala, já que essa infeliz não vai beber água de jeito nenhum, eu vou dar fome nela. Aí quando ele dá fome, o que acontece? Aí a gente busca uma frutinha. A base da fruta é o quê? Água. Então, na verdade, você acaba comendo É verdade, então, que a gente pode alimentos. confundir o sintoma de sede com fome e, em vez de tomar água, comer. Pode. E, em vez de ficar hidratado, fica gordo. Todos os alimentos contêm água, né? A gente chama de atividade de água. E isso vai determinar o tempo de durabilidade dos alimentos. Né? A gente sabe que cereais, eles duram muito mais porque tem pouca água e fruta estraga mais rápido porque tem muito. Então, muita gente come para matar a sede, não fome. Num momento lá do primeiro bloco, nós falamos a respeito do leite, que nem deveria ser consumido, o leite de origem animal. Que tipo de leite poderia tomar? Dá um exemplo de um leite que eu posso fazer em casa tranquilamente. Bom, eu utilizo na minha casa muito leite de castanhas, né? O leite de amêndoas, castanha do Pará, Do de Brasil, amendoim, que mudou de nome. Castanha do Brasil, a gente tem que se acostumar. Castanha do Brasil. Dá pra leite fazer de amendoim? Fica muito saboroso. De aveia. De aveia, de gergelim. A gente faz em casa de amendoim, porque assim, eu gosto muito de canjica e eu não bebo leite. Então a gente faz o de amendoim, né, o extrato vegetal ali do amendoim, e depois apura a canjica nesse extrato como se fosse um leite de amendoim, né? Fica uma delícia, ó. Olha só. Vale a pena. Então, dá uma dica rapidinho, como é que faz esse leite? O de amendoim, por exemplo. Bom, você para 1 litro de água, você pode colocar uma meia xícara de amendoim. Eu costumo torrar um pouquinho ele, tira a pele, né? Porque ele fica clarinho, parecendo um leite mesmo, sabe? Aí você bate, liquidifica bem. Se você tiver um bom liquidificador, você não precisa coar. Então, depois você só coloca uma pitadinha de sal e um pouquinho de mel, porque o leite em si, ele tem um pouco de doce, né? Tanto é que a lactose é o açúcar do leite. Então, você dá aquela temperadinha nele e ele fica muito saboroso. O leite de amêndoas, nós costumamos fazer para 1 litro de água, 40 unidades de amêndoas. Pouquinho. Pouquinho, né? E aí você também pode deixar as amêndoas de molho, ou de um dia para o outro, ou de manhã mesmo na água quente, e você apertando a amêndoa, a pele sai. E aí você também vai liquidificar bem,
temperar com uma pitadinha de sal, um pouquinho de mel, e você tem aquele leite muito saboroso que você pode utilizar com aveia, granola, fazer canjica, arroz doce, né? Você pode usar em preparações como panquecas, bolos. Gente, e por falar em receitas assim, vai no site do Vida e Saúde, novotempo.com/Vida e Saúde. Você sabe que nós temos um programa diário aqui na Novo Tempo, apresentado pela Teru Gouveia, e ali você encontra receitas incríveis, inclusive de leites, como você pode ter essa alternativa saudável aí na sua casa. A gente está fazendo aqui hoje um programa Consultório de Família ao vivo, com 2 profissionais da área de saúde, 2 nutricionistas, ajudando você a repensar o seu modo de viver e de comer, e repensar em outras áreas da vida também, como dormir, como fazer atividade física, fazendo parte da tua história, da tua vida, para ter uma saúde melhor e mais adequada. E você sabe que a Novo Tempo se preocupa com isso sempre, então vai lá no site novotempo.com/Vida e Saúde. Doutor Ricardo. Preciso só dar 2 ressalvas. Vamos lá. A primeira é a seguinte: entra no site do Vida e Saúde, porque durante 3 anos eu provei aquilo que é feito e eu garanto que é bom, né? É bom. A segunda, a seguinte: extrato vegetal não substitui leite de vaca em termos de composição. Isso é um risco. Às vezes a pessoa começa a utilizar achando que ali ela vai ter todos os nutrientes do leite de vaca. Um engano. Ele não é um substituto. Então o que a gente precisa, assim, a gente tem algo líquido que vai poder substituir o leite que é líquido, mas não a composição. Okay. O leite é rico em proteína, então de manhã eu tenho que ter fontes de proteína. Uma pasta de amendoim é uma boa fonte de proteína, né? Um patê de grão de bico, que é o hummus, né? Aquela receita árabe, muito rico em proteína. Então são coisas que precisam ser acrescentadas. O que mais que tem no leite? Cálcio. Então eu preciso de fontes de cálcio. Aí eu vou poder fazer o uso da semente de girassol, a semente de gergelim branca ou preta, né? E os vegetais verdes escuros na hora do almoço. Dessa forma eu vou oferecer minhas fontes de cálcio e vou melhorar então o meu estado sem ter a necessidade do uso do leite. Uma outra lembrança é a seguinte: cálcio, para ser absorvido, precisa de vitamina D. Então é preciso fazer um exame, verificar como está a sua vitamina D. Hoje no Brasil, 70% da população tem deficiência de vitamina D, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ah, doutora, mas então é melhor tomar o leitinho, que já tem tudo lá, já tem cálcio, já tem proteína, já tem tudo. Tem cálcio, tem proteína, tem lactose, que vai dar problema depois no intestino, né? Vai aumentar a produção de histamina, vai piorar todos os processos alérgicos. Não é fonte de cálcio, é rico em cálcio, porque depois que entra na corrente sanguínea, a quantidade de proteína acidifica o sangue, aí você vai usar o cálcio do leite para neutralizar a acidez, e lá na frente você vai ver que aquilo não ajudou a construir massa óssea e vai ter uma osteoporose. Ah, não, então, assim, tá bom, eu vou tomar o leite de castanha, tá bom. E é importante também ressaltar que as crianças muitas vezes têm alergias, rinite, sinusite, proveniente da alergia ao leite. Então é importante, né, você fazer essa mudança, mesmo porque o segredo de uma alimentação saudável é a variedade. Uhum. E muitas pessoas ficam todo dia o leite, de repente um leite com Nescau, aquele pãozinho, e não tem essa variedade. Então nós devemos nos dispor de toda essa variedade de castanhas, de cereais, das leguminosas, todas essas fontes de vegetais que vão realmente enriquecer a nossa alimentação e nos dar todos os nutrientes que necessitamos. Leite, imagina só, você pegar o leite, que já não é bom, e colocar um achocolatado, que é pior, né, dá para ter noção o que acontece, né? Um tem a cafeína, que também dificulta a absorção do cálcio e rouba cálcio, né? Uhum. E mais ele, que não é fonte de cálcio. Então são cuidados que precisam ter. Incutiram na nossa mente que isso era necessário, na verdade não é. Mas é preciso ter um estudo, um planejamento para você retirar, para não ter deficiência. Uhum. Coisa que eu mais tenho medo na vida é das pessoas ouvirem as nossas informações e achar que tem que jogar tudo fora em casa na hora que ouve. Uhum. Então vai terminar o programa, você vai na sua despensa, vai jogar fora o leite, o queijo, isso, aqui. Não, você não vai fazer isso. Você vai aprender a comer primeiro os alimentos que nós estamos sugerindo, o que vai te permitir retirar sem ter as deficiências que poderia ter. Causar mais transtornos do que benefícios, né? Tem um meu câmera aqui, é Cleiton, mas eu gosto de chamar de morango, porque ele é vermelhinho. Quando a gente fala, ele fica vermelhinho na hora. Aqui as câmeras têm todos os nomes de vegetais, porque tem o batata, tem o morango. É tudo saudável. Olha só, ele fez uma pergunta sobre os shakes. Acho que ele não toma, não. Deve ser só de ouvir falar. Os shakes substituem alimentação saudável? É saudável? É melhor não tocar nesse assunto, porque dá pano para manga.
Realmente, as pessoas hoje estão utilizando muito shake, né? Porque tem muitas promessas. E realmente, o que acontece? Com a ingestão do shake, ela tem uma certa saciedade, né? Porque quando você começa a mastigar, muitas vezes você não consegue se controlar. De repente, você toma um shake, você para por ali. E quando você começa a comer, você não consegue, às vezes, impor um limite. Mas o shake não faz uma reeducação alimentar. E quando você volta a se alimentar, os quilos voltam, você realmente não tem uma boa também digestão, uma boa absorção de nutrientes, apesar de serem ricos e serem muito proteicos, mas você realmente não tem o que você precisa. Então, quando alguém me diz, o que você acha do shake? Se for usar, então faça na refeição da noite. Porque ali é a hora que você precisa comer menos. E não muito tarde, né? E o bom é que a digestão é rápida, né? Você come à noite, digere rápido e não vai dormir com a barriga cheia, que vai interferir no sono e aí não emagrece. Se não dormir, não emagrece. Anote isso, ó. Se você quer emagrecer, respeite o teu horário de sono. Mas é ansioso, não consegue dormir, aí come tarde ainda quer perder, não ter sobrepeso, fica difícil então, né? Nós temos 4 minutinhos. E rapidinho. E uma das questões que que pelo menos eu desejei colocar no tema de hoje, mas também sabia que o tempo seria pouco, é a questão do caráter. E eu queria terminando o programa com vocês pensando, mas a partir desse enfoque do autocontrole ou do domínio próprio. E eu queria que vocês fossem encerrando aqui o programa comigo, motivando as pessoas a pensarem no que o alimento produz no efeito de quem eu sou, da minha identidade, do meu caráter, da minha postura e até da minha fé, por que não? Você sabe que eu sempre gostei de encerrar os programas com versos bíblicos, né? Então nós vamos partir para a Bíblia, né? O que eu penso é o seguinte, não é o que eu penso, o que está escrito na Bíblia, né? Melhor. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, diz que o nosso culto, ele é racional. Um culto racional é usando essa região aqui do teu cérebro, que fica atrás desse osso chamado frontal. Ali tem uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, onde você consegue discernir o certo e o errado. Aquilo que você ingere tem uma correlação muito grande com o bom ou mau funcionamento, né? Como nós estamos nesse mundo, e a Bíblia orienta de que nós deveríamos buscar revelar o caráter de Cristo, então quer dizer que fosse imputado em nós o caráter de Cristo, ser semelhante a Ele, eu preciso usar a minha mente para discernir muito bem as coisas. Em João capítulo 8, verso 32, diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que vai adiantar ler a verdade e não entender a verdade? Do que ela vai me libertar? Então, na verdade, o meu estilo de vida, que tem uma correlação muito grande com o funcionamento do meu cérebro, vai permitir, então, que eu tenha um entendimento da Bíblia e que eu vá me moldando, buscando ser cada vez mais diferente do mundo e mais semelhante a Jesus. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, e o verso 11 e 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nosso modelo tem que ser Jesus. Então, quer dizer, o estilo de vida nosso vai permitir com que nós sejamos mais parecidos com Cristo ou não. E isso daí nós estamos falando, o aparecer com Cristo é o nosso caráter. Eu gostaria de deixar para vocês que busquem uma alimentação mais simples possível. Porque hoje a indústria alimentícia, ela não está preocupada com a nossa saúde, e sim com os lucros. Então nós temos que buscar alimentos simples. Eles não vão causar fermentação, eles vão nos dar boa disposição. Não misture muitos alimentos numa só refeição, mas busque a variedade. Então, cada dia um determinado tipo de alimento. Principalmente as crianças. Eu fico muito penalizada ver crianças, às vezes, sendo castigadas, punidas, enquanto elas estão recebendo uma alimentação totalmente assim, errada, com conteúdo alto de açúcar, de gorduras, frituras. E os professores, estava lendo hoje a respeito como os professores muitas vezes são irritados por não ter uma boa alimentação também. Então, a minha dica é essa, busque uma alimentação simples. Não fique toda hora dando alimento para o seu filho. A criança chora um alimento. Principalmente biscoitos recheados, alguns tipos de biscoitos. Então, a criança tem que ter regularidade no comer. Nós não falamos isso, mas a falta de regularidade também deixa a pessoa irritada. E aí, realmente, ela não consegue ter o domínio próprio.
Então, para o domínio próprio é muito importante a alimentação frugal. Você vê um animal carnívoro, né, todo nervoso, aquelas dentes grandes, os caninos aparecendo, né? Então, e um animal herbívoro sempre mais calmo. Então, nós precisamos buscar esse modelo. A natureza já dá um exemplo, né? Amados, tem muita coisa para dizer e para saber sobre isto. Eu quero deixar com você a dica do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Dicas muito especiais. Conselhos sobre Regime Alimentar da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Fica essa dica para você importante. Conselhos sobre Regime Alimentar. E também a ciência do bom viver. Acredite, nós queremos o seu bem-estar. Nós queremos você feliz. Nós queremos você de bem com a vida. Queremos você crendo de que, de fato, você é a imagem e semelhança de Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem com mais um Consultório de Família. Até lá!